agora sim, Theo Lamounier com a gente no Central 98. Bom dia pra você, Theo. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia, Paulo. E bom dia pra quem tá nos escutando. Ô, Carol, eu queria começar pedindo desculpa pro nosso ouvinte. Semana passada eu falei que ia falar da Marie Curie, mas na verdade quando eu fui estudar mais a fundo sobre ela, é óbvio que ela tem muitos méritos. Foi a primeira mulher laureada com o prêmio Nobel, foi ela que descobriu o elemento rádio. Mas na hora que eu tentei transportar o assunto pro dia a dia das pessoas, eu vi que podia não ser tão interessante, mas recomendo a quem tá nos escutando aí pesquisar um pouquinho mais sobre ela na internet. Aí resolvi retomar um pouco a linha de filosofia para falar um pouco aí do filósofo hoje David Hume. E a grande frase, o que ficou marcado dele é que o hábito é o grande guia da vida humana. E antes de entrar em detalhes sobre o David Hume, eu queria trazer uma reflexão para o nosso ouvinte, que é o seguinte: por que filosofia é importante? Às vezes, na época da escola, quando somos jovens, e eu passei por essa experiência, a gente não valoriza tanto. A história, especificamente, ela é um relato de fatos que são importantes para nós. A filosofia, ela é o mesmo tipo de relato, mas ela traz ali o arcabouço de pensamento. E entender esses pensamentos, assim como a gente entende a história, ajuda a entender que em que pontos que nós estamos. Até recomendo a leitura de um livro que é bem interessante. A leitura é um pouco densa, mas eu acho que é legal, que chama O Herói de Mil Faces. O autor desse livro, ele vai pegando lá desde a história das religiões e começa a dissecar todos os arquétipos pelo ser humano, falando que tudo que nós temos hoje é somatório de todos os pensamentos que já existiram. Então até pra gente às vezes se questiona, por que o mundo tá tão polarizado, por que as coisas são desse jeito? Faz parte entender esse lado do pensamento humano e entender o que a filosofia nos trouxe para entender em que ponto aí nós estamos. Aí entrando um pouco mais em detalhes sobre o David Hume, tem um ponto que eu acho interessante, que ele só foi descoberto, na verdade, mais tarde pelos filósofos alemães, inclusive pelo Immanuel Kant. É interessante dizer que ele ficou famoso a princípio lá na Escócia, onde nasceu, por ter escrito sobre a história da Grã-Bretanha, não sobre filosofia. Mas o Kant mais tarde leu ele, citou ele, e a partir dessa citação as pessoas gostaram muito. Digo aqui de passagem que ele é um filósofo que foca em epistemologia e empirismo. As bases do pensamento dele, inclusive, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Ele começou baseando-se em Descartes e John Locke, ele foi um antagonista de Descartes, e depois ele influenciou, como eu disse aqui, Kant, Schopenhauer e Karl Popper. Karl Popper, depois, num programa adiante, eu vou falar mais um pouco sobre ele, que é bem interessante. A obra-chave do David Hume é o Tratado da Natureza Humana. É desse livro aí que deriva todo o seu pensamento filosófico. Mas agora entrando num ponto interessante e transportando para o dia a dia, o que ele diz? Pegando ainda esse lado do empirismo. Ele fala que qualquer raciocínio que a gente desenvolva, João, Carol e Paulo, ele deve ser tanto provável ou ao menos demonstrável. Vou explicar o que isso quer dizer. Se não for provável ou não for demonstrável, não tem tanto significado para nós no nosso dia a dia. Quando ele diz que um raciocínio ou que um pensamento deve ser demonstrado, ele explica mais ou menos ali pela parte do 2 mais 2 é igual a 4. Se você entender o que é 2 e o conceito da soma, você consegue chegar no resultado 4. Portanto, isso é demonstrável. A parte do ser provável, ele dá o exemplo, por exemplo, vou dizer assim, o Rodrigo Carneiro senta no 3º andar. Se você subir no 3º andar, abrir a porta da sala do Rodrigo, você vai ver que tá lá. Portanto, esse raciocínio é provável. Mas aí ele começa a entrar num detalhe que é o grande flip, o grande ponto da filosofia dele, é que por conta dessas coisas que são prováveis e demonstráveis, às vezes nós tomamos más decisões. Por exemplo, dá o exemplo lá que o Sol nasce todo dia. Nós chegamos a uma conclusão estatística e através da observação que o Sol de fato nasce todo dia. Mas a gente não pode afirmar que isso não continuará, porque a natureza não é constante. Inclusive, faço um parênteses aqui, que uma das teses de investimento que o Baibink usa, que é a teoria dos fractais, ela é toda desenvolvida em cima desse pensamento filosófico. A natureza, ela comporta-se de uma maneira uniforme até um ponto que vem e ocorre aquilo que eu já expliquei aqui, que é um cisne negro, que é um outlier, um ponto fora da curva. A gente vê o Sol nascer todo dia, mas é possível, isso aí os cientistas explicam, que o Sol um dia se esfrie e a Terra deixe de existir. Então o que ele fala? Que a gente precisa entender a diferença entre correlação espúria e causalidade. Bom, o Sol nasce todo dia, quer dizer que ele vai nascer amanhã? Não. Mas da nossa observação a gente vê isso. E aí outro ponto que é interessante que eu queria trazer, que é a diferença entre crença e razão. Quando a gente fala que uma ideia vivida é associada com uma impressão presenciada, ou seja, eu vejo o Sol nascer todo dia, eu acho que aquilo vai acontecer, isso aí na verdade é uma crença, não é um fato científico. Isso é uma inferência indutiva que faz parte da natureza humana. Então o que eu questiono hoje, ou melhor, que David Hume traz de questionamento para as pessoas através do ceticismo empírico é, bom, várias das coisas a gente entende que acontecem e vê com base na nossa experiência. Mas será que aquilo é um fato, aquilo é uma realidade? Vamos questionar. E é por isso que a gente, às vezes, Theo, a gente, por exemplo, vê uma pessoa com uma opinião contrária, a gente fica meio abismado ali, mas a gente não analisa, às vezes, o histórico, a criação, aquele contexto que a pessoa cresceu, que ela foi criada, e a gente fala, nossa, mas como é que fulano pode pensar dessa forma?
mas isso também parte das observações dela, que às vezes se contrapõem com as nossas observações, as nossas percepções do mundo, porque a gente cresceu, foi criado em outra realidade, né? Eu acho que a gente entendendo aí um pouquinho como que isso se forma, a gente fica até mais tolerante, mais apto a escutar o outro, a escutar o contraditório e criar disso aí um diálogo produtivo, não somente baseado no, não, eu sempre vi acontecer assim, então significa que vai ser assim para sempre, ou que é assim que é o correto, é a forma de se pensar. Perfeito, Carol, você explicou de uma forma muito simples. Eu estava conversando com o seu xará, Paulo, que trabalha aqui com a gente aqui em cima essa semana. Ele estava falando, alguns dos estados dos Estados Unidos têm esse pensamento político. Eu falei, Paulo, peraí, vamos questionar isso que você está falando com base em um viés, em um negócio que você enxerga. Isso não necessariamente se traduz na verdade. Que foi bem o que a Carol falou. Às vezes a gente tem uma impressão, um viés, e a gente tem que se questionar e levantar dados e informações para ver se aquilo de fato condiz com a realidade. Benefício da dúvida. O ser humano tem que ser movido pelo benefício da dúvida. Eu posso acreditar em tudo aquilo que o Theo fala, mas eu não preciso necessariamente confiar em tudo aquilo que ele fala. Acreditar no que ele fala é dar o direito a ele falar. O crédito, acreditar, a palavra crédito envolvida nela, eu dou o crédito a ele para que ele fale. Mas eu não preciso necessariamente confiar em tudo que ele fala. O que ele fala, ele tem o crédito para falar, e o meu filtro da razão fará, então, exercerá o meu senso crítico para que, mediante o que ele me disse, que ele está acreditado a falar, eu possa também ter a minha opinião. O grande problema é que nós estamos vivendo num mundo, particularmente num país, onde você não tem opinião própria. Você é conduzido a opiniões de todos os lados e não questiona as opiniões daqueles que são seus líderes, seus heróis, seus mitos, seus guerreiros, os seus fantasiosos salvadores. E isso é preciso que se faça. Você pode confiar, você pode acreditar, mas você tem que fazer o filtro para poder dizer se aquilo que ele disse, para poder saber se aquilo que ele disse é realmente uma verdade. Para você, inclusive. E só para a gente ilustrar um pouco disso, nós vivemos hoje numa era de fake news. E as pessoas compartilham sem checar o que é aquilo por exatamente acreditar, mas não checar e não ir atrás se aquela informação procede ou não. É isso mesmo, tudo que vocês falaram é muito bom. Inclusive, eu tenho, o que o Paulo falou, crédito vem do latim credere, que quer dizer confiança. Sim. Eu tenho um certo nível de confiança para vir aqui falar. Mas até eu mesmo, eu duvido das minhas ideias. Eu gosto muito dessa filosofia ceticismo empírico. Eu tenho o hábito de fazer o seguinte, às vezes eu sento com a minha esposa, a gente serve um vinho para cada um e falo, Luísa, eu vou te expor as minhas ideias aqui, com a sua visão de fora, contrasta elas, vê o que você acha, vê se eu tô raciocinando certo, se a linha é essa mesmo. A gente tem que duvidar até das nossas impressões, porque as nossas impressões, elas são falseadas por uma sensação de realidade. E se a gente não contestasse, a gente não evoluiria nunca, né? Como sociedade, como pessoa, a gente não teria essa mudança, porque a gente partiria de uma observação e falaria, não, é assim, o sol nasce todos os dias, vai ser assim para sempre, pronto, acabou. Então a gente não questionaria, sem questionamento, sem diálogo, né? Sem contraposição de ideias ali, a gente não muda, a gente fica parado no tempo, realmente. Eu já disse isso que eu vou dizer aqui, 1.420.051 então não vezes. Vai falar de novo, não vou falar mais uma vez. Vou porque eu acho que as pessoas têm que passar a perceber esse princípio, que é um princípio filosófico. Só existe síntese se houver tese e antítese. Ninguém pode dizer que está convencido de se ele só tem a tese ou se ele só tem a antítese. Convencer-se de significa confrontar uma ideia com a outra. Divergir não quer dizer anular, diminuir, maltratar. Divergir quer dizer, de maneira saudável, contrapor a minha ideia à sua, para que depois de exposta a minha e exposta a sua, nós chegamos a uma conclusão. Ou então, que cheguemos à conclusão de que nunca vamos chegar a uma conclusão naquilo que estamos conversando. Exatamente, Paulo. Na semana passada eu falei aqui da estrutura das revoluções científicas, que é outra obra de filosofia do Thomas Kuhn. E eu falava justamente isso, que existem às vezes dois paradigmas convivendo, ou seja, duas observações e impressões de realidade que entram em confronto, não necessariamente o nível de confronto das redes sociais, pelo amor de Deus, mas que para alguma daquelas realidades, com base em observação de dados e fatos, se sobressaia e a gente transforme a nossa sociedade e a realidade. Então, condiz muito com o que você falou. A gente precisa ter, inclusive, essa reflexão sobre as nossas próprias crenças. Crenças é uma ideia vivida associada com uma impressão de realidade. Crença não necessariamente está associada com razão.
aí, gente. Theo trazendo, então, mais um tema pra gente nessa quinta-feira, mais uma reflexão que ele deixa pra gente aí. Ele que volta na próxima quinta aí com mais um tema aí pra gente pensar, né, Theo? É isso aí, até semana que vem, pessoal. Até semana que vem. Muito obrigado. Você ligadinho no Central 98.